Também eu queria cumprimentar também vocês que nos assistem de casa. Boa noite. Na semana passada, eu trouxe uma palavra de oferta e o Kiko até falou que depois eu deveria pregar essa palavra. E essa semana Deus me falou algumas coisas que a princípio eu até achei meio tive um pouco de dificuldade para entender o que ele queria dizer. E aí quando foi ontem à noite, eu estava orando e Deus me falou algumas coisas. E hoje pela manhã eu não ia trazer uma palavra para o discipulado do louvor. A gente ia fazer um esquema um pouco diferente, eu ia conversar individualmente com cada um. E Deus me trouxe uma palavra essa noite e eu fiquei assim, eu falei, Deus, o Senhor quer que eu fale disso amanhã para o pessoal e não faça o bate-papo que eu ia fazer? E Deus me falou muito claro que não. Ele falou assim, não é a hora de você falar dessa palavra de manhã. E aí eu sosseguei e fiz o que estava previsto para fazer. Quando terminou a escola dominical, o apóstolo me perguntou se tudo bem para eu pregar à noite. E eu falei, tá, porque eu já tinha a palavra, Deus já tinha me falado. Então, aí eu fui conversar com ele, mas perguntei se ele queria que eu falasse sobre a palavra que eu dei na oferta na última semana. Ele perguntou se Deus tinha me falado outra coisa, eu disse para ele o que Deus tinha falado. E ele falou assim, por qualquer uma das duas linhas que você for, vá em paz. Ora, busque de Deus o que Ele tem. E aí eu fui para casa, almocei, depois eu fui orar, e Deus me deu uma frase que conectava as duas coisas. Então eu vou falar de novo do que eu falei na semana passada na hora da oferta. Mas vou tentar não demorar muito para poder ir para outra parte. Abre sua Bíblia em João 21. João capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Vamos ler o 11 também. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Bom, o que Deus começou a trazer nessa passagem para mim foi acerca de transição. Ele foi muito claro e tem alguns pontos aqui acerca da transição. O primeiro deles, e talvez é o mais importante, eu não falei dele na semana passada, na verdade esse ponto o apóstolo chamou a minha atenção para isso hoje de manhã, o apóstolo Eli, é que esse foi o primeiro encontro depois que Jesus apareceu a cada um dos discípulos individualmente lá e mostrou as marcas e tal. Esse foi o primeiro encontro dele com os discípulos. Num lugar a céu aberto, onde ele apareceu, e ele apareceu como Cristo. E os discípulos estavam habituados a lidar com Jesus, homem. E a primeira transição é que aqui iniciava um relacionamento com Jesus, o Cristo. A partir daqui, porque a partir daqui
Logo em seguida, Jesus vai embora e ele sobe, e dali em diante o relacionamento seria com o Cristo, não mais com o Jesus homem. Essa é a primeira transição. Mas tem alguns pontos que eu vou colocar aqui, e aí eu vou falando nos versículos. No versículo 3, que é quando Pedro chama, ele fala assim: eu vou pescar. Pescar é o que os discípulos faziam antes de serem chamados. E aí, depois que Jesus vem e Jesus tinha morrido, aqui eles já sabiam que ele tinha ressuscitado, eles voltam a fazer a mesma coisa que eles faziam antes que Jesus os tivesse chamado. E como nós fazemos isso às vezes? Como nós queremos voltar a fazer as coisas que nós fazíamos antes, igual os discípulos fizeram. E eles passaram a noite inteira pescando, e a Bíblia diz que eles não pescaram nada. A noite inteira eles não pescaram nada. E aí no versículo 4, fala do amanhecer, e aqui Deus começou a me falar que era um tempo de transição, a transição entre o dia e a noite. Ou seja, a noite é onde eu passo um tempo longo jogando a rede e eu não colho nada. Eu passo a noite colhendo atrás do que eu quero, e eu falei disso na semana passada como sendo do meu sustento, e nessa noite eu quero ampliar isso um pouco, não necessariamente no seu trabalho. Do que você tem corrido atrás a noite inteira? E quando eu falo a noite inteira, é para separar a noite e o dia. O dia é o período de transição, e é o período que a gente está atravessando nessa casa, amém? A gente está passando por um período de transição. Amanhã já chegou nessa casa. E atrás do que você correu a noite inteira? Atrás do que eu tenho corrido a noite inteira? O Senhor começou a me fazer essas perguntas. E no versículo 5, que é quando Jesus encontra com eles, Jesus faz uma pergunta: vocês têm algo para comer? Ele pergunta para os discípulos. Se vocês lerem aí, está escrito dessa forma. Jesus aqui está pedindo o fruto do trabalho dos discípulos. Eles passaram a noite inteira pescando. E aí eu fiz uma pergunta para vocês agora, atrás do que vocês têm corrido durante a noite. E de tudo que vocês correram, se Jesus te pedir agora, ainda que você não alcançou, eu não sei quantos de vocês já puderam fazer isso, mas eu já tive a oportunidade de entregar coisas que eu ainda não tinha. E é muito legal fazer isso. Porque realmente você encontra coisas que você passou a noite inteira correndo. E quando eu falo à noite é porque você estava correndo sem direção nenhuma. Você não enxergava nada. Eu passei uma boa parte da minha vida correndo atrás de coisas que uma hora Deus me pediu. E pediu o fruto do meu trabalho. Você correu atrás de quê? Você tem aí, me entrega. Porque Jesus pediu algo para comer. E se eles passaram a noite inteira pescando, eles deveriam ter algo para comer. O que você passou a noite inteira correndo, o que você está correndo atrás durante a noite, a gente está num período de transição. E Deus está assim para você: me dá do que você já colheu. E talvez você ainda não colheu nada. Por isso que você quer transicionar. A gente quer transicionar para mudar a situação que a gente está, para ir para uma situação diferente. Mas Ele está falando assim: me entrega o que você está correndo atrás. Você tem disposição de entregar? Na semana passada eu foquei bastante no aspecto financeiro, porque eu estava fazendo a palavra de oferta, mas como eu disse, eu quero ampliar isso. Atrás do que você está correndo? É atrás de um casamento? Você está correndo atrás de uma carreira sólida? De um curso de faculdade? Entrega isso para Deus. Ele está te pedindo, atrás do que você está correndo? Me dá, me deixa fazer parte disso. E aí, vem o outro ponto de transição, e é o primeiro ponto que Deus me falou nesse texto, no versículo 6. Lancem a rede do lado direito, que os discípulos falam: a gente não pescou nada, mas nós vamos de novo para o mar. E em outra passagem, acho que em Lucas conta essa mesma passagem, os discípulos falam com ele assim: nós não pescamos nada a noite inteira, mas sobre a sua palavra nós vamos lançar a rede de novo. E aí eles voltam para o mar e lançam a rede do lado direito. E aqui é onde Deus começou a me falar de novo sobre a transição. A primeira transição, então, o Jesus homem e o Cristo ressuscitado. A segunda transição, o dia e a noite. Melhor, a noite e o dia, né? A noite quando eu passo correndo atrás do que eu quero, e no dia é quando Jesus vem até mim e me pede isso que eu passei a noite inteira correndo atrás. E aqui é a outra parte da transição, que é quando eu resolvo voltar a correr atrás do que eu queria, só que para fazer do jeito dele. Porque ele fala assim: lança a rede do lado direito. Hoje eu estou falando bem calminho, porque semana passada eu estava narrando um jogo de futebol na hora que eu falei isso tudo. Então, Jesus vem e fala assim: lança a rede do lado direito. É a mesma coisa. E eu não vou entrar nos detalhes porque a história é longa, mas o que eu entreguei para Deus, ainda que eu não tivesse, hoje eu faço o que eu passei a noite inteira correndo atrás e não consegui. Hoje eu vivo isso. E eu vivo do jeito dele, não é do meu. É uma área da minha vida que eu lancei a rede do lado direito. E é exatamente o que Jesus fala: volta para o mar e lança a rede do outro lado. E aqui, Deus começou a me falar do aspecto da transição, porque quando eles puxam a rede cheia de peixes,
João, que está escrito aqui, que é o discípulo a quem Jesus amava, era João. João fala com Pedro assim, é o mestre que está lá. A transição, quando você transiciona, produz reconhecimento de quem é Jesus na sua vida, de quem é Deus na sua vida. E eu posso falar isso porque eu passei a conhecer Deus de uma forma diferente, muito diferente. Isso mudou minha vida. E mais do que mudar minha vida, se você ler o texto, você vai ver aí no versículo 7, João fala com Pedro, que era o mestre, e Pedro se lança ao mar. O fato deles terem reconhecido quem era Jesus, Pedro não tinha reconhecido, quem reconheceu foi João. E Pedro se lançou ao mar. O que eu quero dizer com isso? Quando eu passo pela transição, o fato de eu reconhecer, e de eu ter uma revelação de quem Deus é na minha vida, vai fazer com que quem está no barco comigo se lance ao mar e vá atrás dele. Não é para mim, para eu mesmo correr atrás. E às vezes você está, mas converte o meu marido e meu filho e não sei o quê. Tem a revelação de quem ele é e transiciona. Quando você transicionar, quando você puxar a rede cheia de peixes, ele vai ver assim, é Jesus que está lá. Opa, então eu também vou pular no barco. Eu também vou pular no mar, eu vou atrás. Eu quero esse Deus para mim. A revelação não para em você. A revelação que vem até você faz com que outras pessoas pulem no mar e vão atrás dele. No versículo 9, e aí eu vou chegar no 11 rapidinho para poder trocar aqui, eu vou transicionar também de novo. No versículo 9, quando eles voltam para a praia, já havia peixe na praia, porque quando eles voltam, vou até ler o 9 de novo, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus, é um negócio meio louco, então, só para vocês entenderem o fio disso aqui. Jesus vira para os discípulos e fala assim, vocês têm algo para comer? E aí eles falam que não, e eles falam assim, volta lá e lança a rede. Aí os caras voltam, a gente leu lá que vem com 300 e tantos peixes na rede, mas quando eles voltam para a praia de novo, Jesus já estava com peixe na brasa. Tipo, o que a gente brinca muito, né? Quando você está indo colher o trigo, eu já estou assando pão já. Jesus fala que os caras, vai lá buscar peixe para mim, mas ele já estava com peixe na brasa. Jesus não tinha necessidade do que os discípulos tinham para entregar. O que Jesus está pedindo para você, meu irmão, não vai fazer diferença para ele você entregar ou não, faz diferença para você. É você que vai reconhecer quem ele é você que vai colher os frutos disso, não é ele. Ele já tem peixe, o peixe dele já está na brasa, já está pronto. Para ele não muda se você quer ou não quer, ele não se torna mais Deus ou menos Deus, ele não se torna um Deus mais bonzinho ou um Deus mais maldoso, porque você está dando o que você quer, o que ele está te pedindo. Ele não muda, e a Bíblia fala que ele não muda, ele é o mesmo. Quem muda com a sua entrega é você mesmo. No versículo 11, e aí para terminar, fala que foram vários peixes, vamos lá. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. É engraçado uma coisa. Jesus, aí no versículo 12, acho que é no 12, deixa eu ver aqui. No 12, Jesus disse... não, é no 10. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Aqui, Jesus não pediu todos os peixes. Ele fala assim, me traz alguns dos peixes. E aí eles vão lá buscar a rede, lá, depois de ter obedecido o que Deus tinha falado, depois de ter entregado o que Deus tinha pedido, o que Jesus tinha pedido. Jesus pediu peixe sem que eles tivessem peixe, eles vão atrás desse peixe para buscar peixe, para entregar os peixes para ele. Aí ele fala assim, me dê alguns dos peixes. Só que eles tinham muito peixe, a rede não se rompeu. E aqui Deus me falou uma coisa, a transição produz abundância. E como eu falei, Deus não precisa do que Ele está te pedindo e do que Ele está me pedindo. Quem usufrui dessa abundância sou eu, e é você. E aí, a transição produz abundância, e a abundância é para mim mesmo. E aí tem um outro ponto, é algo que não produz transtorno. Eu quero que você tente imaginar os caras trazendo uma rede com 300 e tantos peixes, essa rede se abre. Enquanto eles estão trazendo na praia, essa rede rompe. E a Bíblia fica claro que a rede não rompeu, porque o que Deus vai trazer sobre a sua vida não vai ser perdido. Você não vai perder, não é algo para você ter transtorno e falar, mas será que foi uma bênção de Deus ou será que não foi? A bênção de Deus que vem sobre sua vida, ela vem em abundância, mas ela não produz transtorno. Vem o suficiente, vem o tanto que você vai aguentar carregar, que você vai suportar a pressão de puxar uma rede cheia de peixes. E, como já ficou claro aqui,
Isso não muda nada quem Deus é, ele não se torna mais ou menos nada. Isso é importante para você. Quem usufrui dessa abundância, dessa entrega é você. Amém? Bom, como eu falei, eu até corri de novo aqui, mas não tanto como na semana passada. E aí, depois disso tudo? E aí eu vou entrar no que Deus me falou essa semana. Deus me abençoou, eu cumpri esse processo de transição, eu reconheci que era Ele, e aí depois que eu reconheci que era Ele, eu fui, e outras pessoas, eu dei testemunho com a minha revelação, e outras pessoas se lançaram ao mar e foram atrás dele. Eu colhi uma rede cheia de peixes, cheia daquilo que eu passei a noite inteira buscando. E depois disso, que aí Deus me falou uma frase, que, como eu disse, é a frase que conecta as duas coisas. A transição não termina quando eu colho em abundância. O fato de você, talvez, e aí eu vou falar isso da minha própria vida, nessa área que eu disse que eu fiz a entrega, eu tenho colhido em abundância. Mas a transição não acabou. E talvez a gente está no final do mês e você olha para trás e fala assim, olha, realmente esse mês eu transicionei, eu mudei de emprego, o meu casamento mudou, meu casamento foi restaurado, eu estou colhendo em abundância em áreas da minha vida onde eu já passei pela transição. Mas eu quero deixar uma coisa clara para você, a transição não acaba porque sua rede está cheia de peixes. A transição não acabou ainda. O período de transição ainda não passou. O final da transição não é você encher sua rede de peixes e ficar feliz com isso. Não é esse o final. Essa é uma parte da transição. A transição continua a partir daqui. Amém? E aí, pode virar a página da sua Bíblia aí? Vamos ler Atos 1. Atos 1, versículo 4. Só uma parte, só uma frase do versículo, que essa frase foi a frase que Deus me falou essa noite, e daí veio tudo o que Ele tinha falado. E a frase que está em Atos 1, 4. Não saiam de Jerusalém. Amém? Todo mundo leu isso aí? Não saiam de Jerusalém. Atos 1, 4. Como eu disse, é só uma parte do versículo. Bom, por que Deus me falou essa frase aqui? Aí agora, vou mandar um pouquinho na Bíblia. Abre sua Bíblia em Isaías 1. O livro do profeta Isaías, além dele ser o livro no Antigo Testamento que eu acho que fala mais claro acerca da vinda do Messias, é um livro onde Deus traz ao profeta Isaías muitas palavras de juízo sobre Jerusalém, sobre Judá. E, politicamente falando, nessa etapa aqui, Israel estava dividido. Israel era um governo, Israel tinha um rei e Judá tinha outro rei. Não era o mesmo que governava. Tinha um reino, Israel era um reino e Judá era outro reino. E a palavra que Deus traz para Isaías, e é uma palavra bem dura, se você ler esse primeiro capítulo 1 inteiro aí, eu não vou fazer isso, é uma palavra dirigida especificamente para Jerusalém, para Judá. Eu vou ler só o versículo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Essa semana eu comecei a ler Isaías, o livro de Isaías. E esse primeiro capítulo, como eu disse, é bem duro. É bem duro. Isaías está dando uma paulada master. As pessoas acham que a gente, às vezes, é duro aqui, que o Kiko, o AP, e sobe aqui, é duro e bate. Eu acho que é porque não lê muita Bíblia. Porque se ler, vai ver que o pessoal pega até meio leve. Mas é bem duro. Isaías dá bastante paulada. E eu falei, Deus, mas como que é isso? E será que esse tempo da transição é o tempo da gente entrar no coro de novo mesmo? É isso que o Senhor tem? E fiquei lendo isso, e ao mesmo tempo eu estava lendo Atos também. E quando eu comecei a ler, Deus colocou no meu coração de entender o porquê da visão de Isaías ser durante o reinado desses quatro, eu não sei a palavra que eu uso, vou usar parente. Esses 4 parentes, mas na verdade é uma descendência.
Vou ler de novo. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Esses 4 aí, Uzias é pai de Jotão, Jotão é pai de Acás, Acás é pai de Ezequias. Tá? É uma sucessão de reis em Judá. Então, o que Deus começou a me falar é um pouco de cada um deles. O único que eu já tinha lido mais fundo foi Uzias. Abre sua Bíblia em 2 Crônicas 26, por favor. Se você não quiser abrir, não tem problema, tá? Eu abro aqui e vou ler para a gente ganhar mais tempo. 2 Crônicas 26. Segunda Crônicas 26, o reinado de Uzias, rei de Judá. Vamos ler só alguns versículos do começo do reinado e o final do reinado. Versículos 3 e 4. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E vamos ler o versículo 16, desse mesmo capítulo. Versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Leu 21, só para você ver o que aconteceu com Uzias. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão, é o próximo que a gente vai ler, tomava conta do palácio e governava o povo. Aqui eu até já falei disso numa mensagem na virada de semestre, que foi algo que me marcou bastante. Uzias representa a tentativa de se aproximar de Deus na força do próprio braço. Uzias, a gente leu no começo que ele fez tudo que agradava a Deus, ele se preocupou em agradar a Deus. E aí Deus deu para Uzias um exército enorme, com mais de 300 mil homens, e Uzias se tornou muito poderoso. E porque ele se tornou muito poderoso, ele achou que até Deus tinha que se curvar para ele, que os princípios que Deus tinha, que o que Deus tinha estabelecido, não eram maiores do que o que ele tinha. Então, Uzias vai diante de Deus, tenta queimar incenso, e Deus reprova essa atitude dele. Uzias representa um espírito de ir diante de Deus baseado na força do próprio braço. De eu pensar que é o que eu faço aqui, ou é do meu jeito, eu que vou fazer, eu que vou romper na raça, porque eu sou capacitado e por isso eu vou ser bem sucedido financeiramente, e eu vou ser bem casado porque eu sou um cara muito gente boa, e a mulher que se casar comigo está bem na fita. Não tem nada disso, nada é na força do seu braço. Uzias representa isso. E Uzias deixou um herdeiro que foi Jotão. Aí vamos ler 2 Reis, a gente não vai ler Crônicas mais. Vamos ler 2 Reis. Voltando um pouco para trás aí. 2 Reis 15. Segunda Reis 15, versículo 32. O reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, como eu disse, eram 2 reinos diferentes, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Deixa eu ver até quando aqui. Tá, até o 34. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. E, de novo,
ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Então aqui a gente está numa descendência onde dois dos integrantes, sei lá se é esse termo, dois dos integrantes dessa árvore genealógica aí, fizeram o que o Senhor aprova, Uzias e Jotão. E aí, vamos ler de novo o final de Jotão, versículo 35. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta do templo do Senhor. Jotão pegou o reino com o pai dele, morreu, porque tentou ir na força do braço, mas ele pegou um reino já estabelecido. O pai dele tinha um exército que dominou um monte de povos em volta, era um reino muito próspero, e aí Jotão fez tudo que agradava a Deus, ele aprendeu assim com o pai dele. Mas teve algo que ele deixou de fazer. Jotão tolerou os altares idólatras. E aí, o que o Espírito Santo começou a trazer para mim é o que tem na minha vida que eu tolero e que eu já devia ter mandado embora. E disso que eu tolero, aqui não diz que ele instituiu altares idólatras. Ele tolerou os que já estavam lá. Já estava lá. O que eu tolero e o que você tolera, que talvez é a herança do seu avô. E aí você fica carregando aquilo a vida inteira, porque meu avô era assim, meu pai era assim, e a gente vai aceitando aquilo e permite que entre um monte de coisa na nossa família que a gente passa a vida inteira lutando e não sabe com o que está lutando, talvez porque só está tolerando algo que alguém na nossa família abriu a porta, e a gente está tolerando. A gente vem, a gente, como Jotão, age conforme o que o Senhor quer, age segundo o coração dele e agrada ao Senhor, mas passa a tolerar coisas que deveriam ter sido jogadas fora. E aí começa a olhar para a sua vida e peça o Espírito Santo para te mostrar coisas que você precisa jogar fora, coisas que você precisa mandar embora, ainda que já estão na sua casa há muito tempo, ainda que já estão na sua família há muito tempo. Deus reprovou essa atitude de Jotão. Jotão manteve coisas que ele deveria ter excluído. Continuando, Acás. Acás é o cara... dá até desespero ler sobre esse cara aqui. Continuando aí no versículo 16. Talvez você vai me falar assim: olha, Henrique, tem umas coisas lá assim em casa, mas cara, isso era coisa do meu avô, e aí depois é da minha mãe, eu não tenho como pôr isso para fora. É um espírito de idolatria que eu já entendi, eu posso ser segundo o coração de Deus, igual Jotão foi, mas eu não vou colocar isso para fora, porque nem tem tanto dano assim. Vou usar um exemplo. É uma maldiçãozinha hereditária sobre o alcoolismo, mas eu já venci ela. Eu não bebo mais, eu não sofro mais com alcoolismo. E eu não vou entrar nessa briga para tentar libertar ninguém da minha casa disso não, porque eles não querem. Isso já não me afeta mais, Deus já me libertou disso, então eu vou continuar tocando minha vida aqui, eu estou agindo segundo o que Deus tem para mim, segundo o coração de Deus, eu estou fazendo as coisas certinhas. Deixa isso lá, é melhor não mexer. E Acás, que é o filho de Jotão, a gente vai ver aí, 2 Reis 16, vamos ler do 1 ao 4. No 17º ano do reinado de Peca, sei lá, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar seu próprio filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Onde fala que ele queimou incenso aqui? Nos altares idólatras. O que o pai dele permitiu que continuasse no reino? Os altares idólatras. Talvez você ache que você já está liberto de alguma coisa, e isso pode produzir uma descendência que faz o que o Senhor reprova. Porque Deus já te libertou de alguma coisa, você já está livre, e aí você tolera uma ou outra coisinha que ficou na sua família lá, que você não quer se indispor com algum parente, e aí você fica, não, isso aqui é melhor eu não mexer, não é meu, já estava aqui quando eu cheguei, eu não vou mexer, deixa aqui. E aí o seu filho cresce com contato com aquilo, sem a maturidade que você teve de Deus ter libertado, e seu filho acha normal adorar um outro Deus dentro da casa. Que foi isso que Acás fez. O ato simples de Jotão
permitir que os altares continuassem lá, Jotão nem pecou de edificar altar, não foi ele que edificou, os altares já estavam lá. Ele só ignorou aquilo, mas a ignorância dele fez com que o filho dele crescesse no ambiente e se tornasse, desses 4, vocês vão ver que é o cara mais detestável, porque ele é o único que o Senhor reprovou de fato. Ele reprovou Acaz, e Acaz entregou um filho dele, porque ele cresceu vendo aquele altar idólatra lá. Todo mundo adora esse Deus, e o povo aqui do lado já adora esse outro Deus também. Não, na minha casa eu tenho um Deus desse, eu vou adorar ele. E talvez você tolera sua garrafinha de vinho ficar decorando lá na sua casa, a sua estante, porque você já venceu o alcoolismo, e seu filho ainda não passou por isso. Para ele é normal ter aquela garrafa. Para ele é normal abrir aquela garrafa uma hora que você não estiver em casa. Eu estou dando um exemplo bem simples do lance do alcoolismo, mas isso pode valer para a pornografia, pode valer para o espírito de miséria, pode valer para o espírito de pobreza e para uma... Oi? A imagem, tem uma imagenzinha que você guarda lá, que é a herança da sua vovó, porque já baniu o catolicismo da sua família, mas está lá, e seu filho cresce convivendo com aquilo, achando normal ter uma carranca na sala, um símbolo do demônio, e seu filho acha normal ter aquilo lá. Até a hora que ele começa a adorar aquilo, igual ele vê você adorando. Você vê e se ajoelha no seu quarto, e aí seu filho vai e fala assim, meu papai está lá orando, eu vou me ajoelhar lá na santa também. E aí ele se ajoelha no pezinho da santa lá e acha aquilo tudo normal. Porque está sendo tolerada a idolatria. Então é algo que você tem que mandar embora, porque isso pode arruinar sua descendência. Se você já está liberto, ótimo, já está liberto, você já faz o que o Senhor se agrada, ótimo, manda embora o que está na sua casa e é altar idólatra. Ainda que não é seu, ainda que não foi você que instituiu, manda embora. Amém? E o final da vida de Acaz? Meu Jesus. Vamos ler aí no 16, capítulo 10. Então, o rei Acaz... essa historinha aqui eu tenho que contar, que a historinha de Acaz é bem legal. Acaz começou a fazer tudo errado. E aí, vai um povo, o povo de Israel vai atacar Acaz. E Acaz, ele vê que ele vai ser derrotado, ele faz aliança com os inimigos, com quem antes era inimigo do povo de Judá. Ele faz aliança, ele pede ajuda, ele envia ouro, ele envia oferta e fala, me ajuda porque eu estou sendo atacado. Até porque os deuses que ele servia não resolviam o problema dele mesmo. Então, ele pede ajuda a povos vizinhos, que eram povos inimigos, mas eles se unem a ele, mandam os inimigos embora e falam assim, Acaz, pode ir lá que você vai ver que foi tudo derrotado. Acaz era um cara tão vazio, que quando ele vai ver se realmente o povo de Israel, porque aqui Judá e Israel entraram em guerra, e Israel foi derrotado graças aos aliados que Acaz arrumou, quando Acaz vai até lá, ele vê um altar de um outro Deus. Acaz era um cara tão podre, que ele liga para o sacerdote. Liga foi legal. Passa o SMS. Ele faz contato com o sacerdote dele e fala assim, olha, eu estou vendo um altar bem legal aqui em Damasco. Constrói um altar desse aí para a gente em Judá, porque eu quero adorar esse Deus aqui. Acaz começa a absorver qualquer coisa que alguém falava com ele que dava resultado, qualquer coisa que ele achava bonitinho, ele levava para casa e virava objeto de adoração. Tudo isso porque o pai dele foi incapaz de colocar os altares idólatras para fora de casa. Então ele cresce se apegando a qualquer coisa que ele achasse que dava resultado. Eu não sei se vocês já conheceram um cristão que faz simpatia. É tipo isso que Acaz fazia. Tudo que dá certo. Não, mas isso aqui dá certo. Mas isso aqui a minha avó fez, a minha vizinha fez, e dá certo, eu vou fazer também. E passa a achar tudo aquilo normal. Acaz começou a introduzir um monte de coisa no meio do povo, porque ele cresceu achando a idolatria uma coisa normal. E aí, como eu falei, vamos ler do versículo 10. Então Acaz foi a Damasco, encontrar-se com... Eu não vou nem tentar ler o nome desse cara, vocês podem tentar ler aí. Rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para a sua construção. Informação detalhada tipo Salomão tinha para construir o templo de Deus. Acaz fez isso para construir um templo para qualquer Deus que ele achou legal lá. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acaz tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acaz. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele, apresentou ofertas sobre ele, ofereceu holocausto, sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas, aspergiu sobre o altar o sangue de seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo
do templo da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou do lado norte do altar. Para vocês entenderem, chegou um ponto que Acas começou a copiar até o modelo de sacrifício. E aí, porque o pai dele aceitou um espírito idólatra e ele já era um cara que não ia segundo o coração de Deus mesmo, já tinha entregado até o próprio filho dele, ele começa inclusive a entregar ofertas a outros deuses. E aí, talvez você fale assim, não, mas isso eu não faço. Você não faz isso, mas às vezes você ajuda. Para quem não estava aqui hoje de manhã, o Kiko trouxe uma palavra sobre oferta, sobre finanças. Muito boa. E nessa palavra ele falou de você semear em terras que você não deve semear. Acas fez isso. Acas começou a semear em terras onde ele não devia. Em terras de idolatria. Acas começa a semear, ele começa, vou dar oferta de cereal. Todas as ofertas que eram coisas que Deus tinha requerido do povo de Israel, ele pega e entrega para outros deuses sem nem perceber que estava sendo roubado. Como eu falei, Acas era o cara que mais me alarmou nessa história toda. E aí, infelizmente, não tem mudança na vida de Acas, não. Acas morre desse jeito aí mesmo. Vamos ler 2 Reis 18. 2 Reis 18, a gente vai falar de Ezequias. 2 Reis 18, do capítulo 1 ao capítulo 5. No terceiro ano do reinado de Oséias, versículo. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, alguém na família, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Olha o que a Bíblia diz desse cara. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Nunca houve ninguém entre os reis que se apegou tanto a Deus, entre os reis de Judá, que se apegou tanto, que creu tanto como Ezequias. E aí, Ezequias, ele chega e ele desfaz. Acás tinha estabelecido, por causa dessa aliança que Acás fez, Judá pagava tributo ao rei da Síria. E aí, Ezequias chega e fala, não vou mais pagar tributo para esse cara, eu vou me levantar, eu vou quebrar esses altares idólatras, isso não vai mais permanecer no meio do meu povo. E aí Ezequias se levanta, quebra tudo isso, e o rei da Síria, era o exército mais poderoso da época, vai até Ezequias e fala assim, cara, você acha que esse Deus aí vai te livrar da minha mão? Ninguém pode te livrar da minha mão. E Ezequias vai diante de Deus e fala assim, Ezequias resiste, como a Bíblia está falando aqui, que ele era o cara que mais cria. E aí ele vai diante de primeira, ele até começa a pagar tributo para o rei da Síria não atacar ele. De repente ele fala assim, cara, eu vou parar com isso, isso não está certo, eu confio no Deus que pode me livrar disso. E ele vai diante de Deus e fala assim, Deus, ele tá afrontando você. E aí, Deus de fato compra a briga de Ezequias, e o rei da Síria é morto pelos filhos dele, eles fogem, eles vão embora, e aí Ezequias vence. E eu fiquei com aquela imagem assim, Isaías teve uma visão dura, porque como eu falei, o capítulo 1 inteiro é um capítulo de juízo sobre Judá, mas estava o nome de Ezequias lá, e Ezequias foi um cara top, porque ele resistiu. Ezequias fez tudo certinho, mandou os ídolos embora, quebrou todos os altares, voltou a servir só a um Deus, e fez uma série de coisas. Eu fiquei assim, a Bíblia fala que ele foi o cara que mais teve fé, que nunca existiu outro rei igual ele, nem antes nem depois, que creu tanto quanto ele cria. E eu fiquei assim, mas por que Ezequias está nessa? Aí eu vim conversar com o apóstolo. Aí o apóstolo falou assim, termina de ler, você vai ver que Ezequias não foi essa Coca-Cola toda aí não. E de fato eu continuei lendo, e a gente vai ver agora, 2 Reis 20. Já vocês vão entender onde eu vou chegar com isso tudo, tá? Não se preocupe. 2 Reis 20, versículo 13. Antes do 13, deixa eu só falar uma coisa.
Passando todo esse tempo aí, Ezequias venceu as batalhas e tal, e teve um reino próspero, e não sei o quê. E aí Ezequias é acometido por uma doença. E era uma doença que talvez mataria Ezequias. E Ezequias é o famoso rei que pede para viver mais. E ele vai viver mais um pouco. E nesse pouco que ele vai viver, a gente vai ler aí do 13 ao 19. Ezequias é curado, e o fato dele ter sido curado, a fama se espalhou. Olha, tinha um rei em Judá, que é um cara que foi acometido por uma doença muito séria, mas o profeta foi lá e curou ele. Aí Ezequias virou uma atração turística. Os outros reis queriam saber o que aquele cara tinha, que ele foi curado. E como assim ele foi curado de uma enfermidade que era para a morte, e ele estava curado? E aí vão os reis da Babilônia atrás de Ezequias. 13. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros da Babilônia, e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? E disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Eunuco, se você não sabe, o cara era castrado para ele poder servir. O que Deus estava falando é que a descendência de Ezequias ia acabar aqui, por causa desse ato legal que ele teve de mostrar tudo. Respondeu Ezequias ao profeta: olha o naipe do cara, meu Deus. Boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. O cara ouve uma notícia que a descendência dele vai acabar, porque ele foi um mané, porque ele chegou para alguém e falou assim: olha tudo que Deus está me dando, olha aqui. E entenda com isso, eu não estou falando que você não deve testemunhar do que Deus te dá, mas cuidado para quem você mostra, cuidado com a motivação do seu coração, cuidado. Não estou atacando ninguém, isso não é pessoal, mas é que eu vou falar um negócio que eu ouço o apóstolo falar bastante. Cuidado com a fotinha que você posta no Facebook de onde você foi, do que você comprou. Cuidado. Porque você pode estar mostrando para alguém que não quer seu bem, para alguém que tem inveja, para alguém que vai olhar e falar assim: eu vou atrás desse cara. E aí Ezequias faz isso, e vem o profeta e fala com ele assim: tudo que você mostrou você vai perder, nem herança, nem descendência você vai ter mais. E Ezequias era um cara tão louco que ele fala assim: que palavra boa, Deus teve misericórdia de mim. Tipo assim, eu vou ser poupado, eu não vou mais ter descendência, mas não importa. Deus não fez, ele não vai acabar com a minha raça. É um nível de orgulho, não sei se é orgulho a palavra certa, de vaidade muito alto, a ponto dele não pensar nem na descendência dele. Ele não estava nem aí que a descendência dele ia acabar, que ia ser extinta. Ele não estava nem aí que ele ia perder tudo. E ele ainda pensa assim: a palavra é boa porque ele vai livrar pelo menos a minha vida, ou isso tudo vai vir sobre o reino depois que eu morrer. Mas o cara egoísta, só pensava em si mesmo. Depois de tudo que conquistou, depois de tudo que viveu da parte de Deus, só pensava em si mesmo. E aí, terminam os reis, né? Eu achei a palavra, egoísmo mesmo, que eu coloquei aqui: imprudência e egoísmo. São duas coisas que definem Ezequias. Ele foi extremamente imprudente e extremamente egoísta. E aí, ontem eu já tinha lido sobre isso daqui e tal, estava em casa ontem orando, eu fui ler Atos, esse versículo 1, 4, que a gente acabou de ler. Se você quiser voltar, pode voltar lá. A gente vai terminar. Eu vou terminar aí em Atos 1, 4. Opa, cadê? Atos 1, 4. Eu vou ler de novo só a frase que eu falei.
Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Eu fiquei com umas dúvidas e fui diante de Deus. Eu falei, Deus, por que o Senhor cercou tanto assim Jerusalém? Porque a palavra de Isaías, como eu disse, é muito dura. E aí eu fiquei questionando Deus, falei, por que o Senhor foi duro assim com Jerusalém? E aí eu fui ler sobre os reis, aí eu comecei a entender esses espíritos de Uzias ser o rei que fez as coisas na força do próprio braço, para recapitular. Jotão foi o que tolerou os altares idólatras. Acas nem foi segundo o coração de Deus. Acas foi o pior deles, mas foi uma vítima por causa da tolerância do pai dele, de Jotão. E Ezequias foi um cara que lutou, que fez tudo, que teve fé, que acreditou que Deus poderia libertar, mas foi egoísta e foi imprudente. E aí, eu falei, Deus, então é por isso que o Senhor tratou desse jeito com Jerusalém? E aí, o Espírito me fez lembrar que é de Jerusalém que viria o Cristo. Por isso ele tratou com Jerusalém de uma forma tão dura. Porque o Cristo viria de lá. O filho dele viria de lá. E aí, Deus começou a me falar algumas coisas. Jerusalém é um lugar de transição. Porque aqui a gente leu sobre transições. Trocas de reino. Que é uma transição mais evidente do que essa, que troca de governo. Era um período de transição. E nesse período de transição, Deus foi tratando Judá e apertando. Olha, esse cara foi segundo o meu coração, mas no final da vida dele ele fez isso, ele me decepcionou, ele me desobedeceu, e ele veio apertando, porque é dali que viria o filho dele. Ele estava preparando Jerusalém para que o filho dele viesse dali. E aqui, quando a gente vê Jesus falando com os apóstolos, não saiam de Jerusalém, estava numa fase que Jesus tinha acabado de ressuscitar, os apóstolos estavam sofrendo perseguição. Jerusalém é um lugar onde Deus vigiou as transições de reino, para saber quem estava saindo e quem estava entrando, e é o lugar onde os apóstolos estavam sofrendo perseguição. Jerusalém era um lugar de perseguição, mas Jesus vira e fala assim, não saia de Jerusalém. O que Deus me falou ontem é, você está se sentindo apertado? Você está nesses dias de transição, sentindo que a coisa está apertando para o seu lado? Não saia de Jerusalém. Não saia do lugar onde você está sendo tratado. E aí você fala assim, mas... Porque a gente é cheio disso, né? Cara, eu vim para a igreja e piorou tudo na minha vida. Como se tivesse ligado a isso. Aí você rapidinho quer sair, quer abandonar. Ou não, eu venho para a igreja, olha, e estava fluindo as coisas no culto, e já tem os 2 cultos que não está fluindo nada, e a coisa não está indo do jeito que eu queria. Não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Foi isso que Deus me falou, de uma forma bem clara. Não saia do lugar onde eu vou tratar você. Não saia do lugar onde talvez você está sendo perseguido. Não saia, não fuja. Não seja covarde. Não saia. Deus está falando com você, não saia de Jerusalém, não troque isso. E aí você vai me falar assim, mas Henrique, que viagem que é essa, cara? Jesus já veio, o tratamento de Deus com Jerusalém já acabou. O mundo, Jerusalém é o lugar de onde veio o Messias, de onde veio Jesus. E de onde você acha que as pessoas esperam que Jesus venha hoje? Onde você acha que as pessoas olham e querem ver Jesus? Elas querem ver Jesus na minha vida. Elas querem ver Jesus na sua vida. O meu templo é a Jerusalém dos dias de hoje. É o lugar onde Deus vai tratar, onde Deus está observando as trocas de governo. É o lugar onde Ele não vai permitir que eu faça na força do meu braço. Ele não vai permitir que eu tolere altares idólatras. Não vai permitir que a minha descendência sofra com a minha intolerância. E não vai permitir que eu seja imprudente ou egoísta. Eu sou o lugar de onde o Cristo vai vir hoje. Você é o lugar de onde o Cristo vai vir hoje. As pessoas olham para você como olhavam para Jerusalém. E até com certo espanto, porque a gente já viu, pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Pode, o Cristo veio de lá e o Cristo vai vir de você. Só que você precisa vencer tudo isso. O que o Espírito Santo começou a me trazer é que ele tratou de forma tão apertada e tão dura o povo de Judá, o povo de Jerusalém e todos esses reis e esses períodos de transição, porque o filho dele viria de lá. E hoje eu sou responsável por revelar o filho dele, essa responsabilidade está sobre mim e sobre você. Por isso, não saia do lugar onde você está sendo tratado. Aceite o tratamento, não perca o tempo da transição. E eu quero, como eu disse, ler a frase que ligou as duas coisas. A transição não termina quando eu colho a rede cheia de peixes. O objetivo da transição não é você sair próspero dela. O objetivo da transição é você sair e esses reinados que Deus rejeitou
acabarem na sua vida. Você tem que sair daqui pronto para manifestar o Cristo. Você tem que sair do período de transição e as pessoas têm que olhar para você e verem Jesus em você, e verem Jesus em mim, e olharem igual olharam para Jerusalém e se espantar. Pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Elas têm que olhar para mim e falar, pode vir alguma coisa boa da família do Mineiro? Pode vir alguma coisa da vida de um cara que saiu lá de BH e veio parar aqui em Taubaté, cheio de problemas, às vezes com vários desses, com orgulho, com tolerância, querendo fazer as coisas na força do braço. Pode vir algo bom de lá? Pode sim, o Cristo virá da minha vida e da sua vida. Amém? Amém. Eu queria chamar os ministros aqui à frente, para a gente orar. Eu queria despedir do pessoal de casa também. Deixa só eu orar primeiro antes, mas os ministros já podem vir. Vou orar só com o pessoal de casa. Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar cada uma das pessoas que nos assistem. E entendendo o que é ser bênção do Senhor. Pai, coloca nessas pessoas o desejo de revelarem o Cristo, em nome de Jesus. Coloca nessas pessoas o desejo de refletirem a imagem do Senhor e nenhuma outra. Não refletir a imagem dos pais, dos antepassados, não refletir a imagem de soberba, de egoísmo, de imprudência, de nenhuma das coisas que foram evidentes nesses reis, mas de refletirem a presença do Senhor, que eles possam ter desejo em revelar o Senhor e oferecer o Senhor aos outros, em nome de Jesus. Amém. Boa semana para você que está em casa.